Ops, estamos de volta com mais um Dicas do Grab. Dessa vez vamos falar sobre Photoshop, otimização do desempenho, certo? Do Photoshop, melhorar a sua performance. Então todos nós já sabemos que softwares gráficos exigem muito da sua máquina. Então você precisa ter um processador muito bom, né? Que faça muitas operações simultâneas. É bom você ter uma máquina de 64 bits, né? Isso vai ajudar bastante. E agora o que importa, o que é muito importante mesmo, são duas coisinhas. Memória RAM, que é uma coisa que assim, quanto mais, melhor, certo? Quanto mais você tiver memória RAM, melhor, certo? Então memória RAM e placa gráfica, certo? É importante ter uma placa gráfica, certo? Junto com o seu equipamento, porque assim você vai juntando a memória da sua memória RAM, a capacidade da sua memória RAM, mais toda a capacidade de processamento da sua placa gráfica, melhor ainda, né? Então, quando nós estamos movendo o nosso layout na tela, então ele vai redesenhando aquela informação, aquele pixel ele vai redesenhando na tela aquela informação, e para você ter um movimento leve, né? Então ele exige muito do processador. Então é importante que você configure bem os seus programas para que você possa utilizar o melhor, extrair o melhor da sua máquina, né, para você fazer os seus trabalhos. Muitas vezes o cara tem uma máquina boa, mas não configura corretamente os softwares gráficos, e aí você perde um pouco de desempenho, né? Então vamos aprender como configurar aqui o Photoshop. Então, com o Photoshop aberto, certo? Eu estou aqui na versão CS6, que é um Photoshop aberto. Nós vamos abrir as opções. Você vai em editar, preferências, certo? Vai em editar preferências, sumiu aqui o preferências, né? Mas preferências, aí você vai clicar em desempenho, ou se você abrir geral, Ctrl K, né? Se você abrir geral, Ctrl K, então você vem e clica aqui desempenho, certo? Vai resultar nessa mesma tela, né? Então, como configurar aqui para que o Photoshop tenha um bom desempenho, né? Utilize bem os recursos da sua máquina. Então, primeira coisa é o seguinte: o uso da memória RAM. Então, está aqui o uso da memória RAM. Então, ele informa a memória RAM disponível, certo? Então, a memória RAM no momento disponível, tá aqui 7.000. Então, eu tenho nessa máquina que eu estou gravando, eu tenho 8 GB de memória RAM e mais 12 GB de memória swap, certo? É uma máquina Windows, e mesmo assim a gente pode fazer para criar uma memória swap para o Windows sim também. Muitas vezes o termo swap bastante conhecido para quem trabalha com Linux, né? Linux, Ubuntu. Mas você também pode criar uma memória virtual, né, no Windows, certo? No outro vídeo eu vou explicar isso para vocês, colocar aqui no canal. Em breve eu começarei uma sessão de vídeos sobre o Windows, e eu vou explicar essa parte também de criar memória virtual no Windows. Mas vamos voltar aqui. Então ele vai especificar que intervalo você pode adotar aqui para o Photoshop, e ele vai informar aqui o percentual, né? Então você pode mudar aqui na seta. Ó, meu trabalho com Photoshop é só imagens de web, certo? Pouca coisa, então posso reservar pouca memória para ele. Então o meu trabalho Photoshop exige muito, então você vai aumentar aqui o percentual. Lembrando que essas configurações vão ter efeito quando você fechar e reiniciar o programa, né? Você tem que reiniciar o programa. E num caso desse aqui, ó, eu coloquei 90% da memória RAM. Então você teria que fazer o quê? Teria que usar só o Photoshop, né? Não vai abrir, usar 90%, 80%, 100% da memória RAM, e aí abrir o Photoshop mais trocentos programas, e principalmente navegadores de internet. Navegadores de internet consomem muito, tá? Então você vem aqui e configura quanto você quer de RAM para o seu Photoshop. Então é bacana isso, porque você pode mudar conforme o seu trabalho. Você muda toda semana, de acordo com todo dia. Então, ou seja, você vai passar a semana fazendo trabalhos básicos. Então naquele dia você vai fazer trabalhos básicos no Photoshop. Então você vem e muda aqui o desempenho. Você vai usar mais outros softwares. Então você muda o desempenho aqui. Aliás, muda o uso, muda o uso da memória RAM no Photoshop, diminuindo quanto que o Photoshop vai usar, né, de memória RAM, certo?
e você aumentando ou diminuindo. Então, quando você for fazer um trabalho maior, né, que seja mais pesado, você aumenta aí o uso de memória RAM. Um outro item que nós temos aqui é o histórico e cache. Então nós podemos mudar aqui os níveis de cache, certo? No estado de histórico. Então eu posso mudar quantas vezes eu posso retornar, né? O número máximo de estado de história a ser retido no painel do histórico, certo? Então se você aumenta, então ele vai armazenar mais informações, mais ações vão ficar armazenadas. Quando você usa lá o Ctrl Z, né, é porque tem armazenado em algum lugar, né? E é diferente aqui por exemplo, do Word, né, que as informações são mais leves, né? Aqui as informações são mais pesadas. Então você pode mudar os estados, a quantidade de histórico, para 20, 30, diminuir, né, também aumentar, né? Então você vê, ó, absurdos, né? Então 260, então você observe bem isso aí. Você pode ir modificando isso. E tem outra coisa bacana que são os níveis de cache, né? Que são os dados das imagens, certo? Melhorar o redesenho da tela, certo? Ou seja, aquilo que eu falei, quando você arrasta uma imagem, quando você arrasta um conteúdo, a tela está sendo redesenhada nesse local, em cada local que nós vamos passando. Então a tela ela tem, por exemplo, essa tela aqui tem 1280 por 720. Então cada movimento de tela ele vai redesenhando aquela informação naquele local. Então quando você aumenta os níveis de cache aqui, você melhora esse desempenho na hora do redesenho. E aqui você tem o tamanho de cache, então é 1 mega, cada cache é de 1 mega, cada cache de 1 mega, então você já tem aí 4 megas, né? Com 20 níveis, com 20, né? Você já vai aí, você vai multiplicando, né? Você vai tendo aí quanto você vai estar consumindo de cache, certo? E outro item bastante interessante aqui são as configurações do processador gráfico, certo? Aquilo que eu falei. Se você tem uma placa gráfica, eu tenho aqui uma GeForce GT 240, já tem 2 anos, 3 anos já, 3 anos já essa placa, mas muito boa, né? Ela é 1 GB, certo? E se você tem uma placa gráfica, então você vem aqui e marca usar o processador gráfico, certo? Você vem aqui e marca usar o processador gráfico, porque isso vai fazer com que o Photoshop passe a trabalhar com os recursos do processador gráfico, e você pode fazer configurações aqui de níveis. Então, dependendo do trabalho do que você faça, eu deixo aqui já no avançado, você pode mudar básico, normal, então você vai diminuindo, certo? Você deixa no avançado. Se você vê que tá tremendo, tal, você vê que tem um bom nível de memória, certo? Mas aí tá tão tremendo aqui, né? Então você vai mudando aqui e vai para normal, básico, e ele vai suavizando, vai configurando aqui, ok? Um outro item bastante interessante é o disco de trabalho. Então não sei se você sabe, mas sempre que você abre qualquer arquivo no computador, então esse arquivo ele é duplicado na memória RAM. Os arquivos eles estão no disco rígido, certo? No HD, eles estão armazenados no disco rígido no HD. Então quando você pega um arquivo que está no HD e que abre este arquivo, então o que acontece? Esse arquivo é exibido para você na memória RAM, certo? E para isso ele cria um arquivo temporário. Cada programa cria da sua maneira, precisa são arquivos grandes, pequenos, e aí com o tempo o seu disco vai se enchendo. Então geralmente quando os programas fecham, quando você fecha o programa, esses arquivos temporários são eliminados. Então é importante também você fazer a manutenção da sua máquina usando gerenciadores que limpam arquivos temporários, como por exemplo o CCleaner, certo? Então é importante você marcar aqui como seu disco de trabalho o disco que não é a partição do sistema, certo? Ou seja, o sistema operacional, o Windows, ele já vai utilizar uma parte da sua unidade, do seu HD, para criar o seu arquivo de memória virtual, o seu arquivo de paginação. Por isso que eu crio um swap. Como eu falei, mais adiante eu vou lançar uma série de vídeos sobre o Windows e vou falar também sobre memória swap. Então, o default aqui, que é a unidade C, então
quando o seu Photoshop abrir, ele vai abrir assim, marcado. Então você desmarca o default, marca uma outra partição, se você tiver. Então, para quem trabalha com arquivos gráficos, é importantíssimo ter uma segunda partição, mesmo que seja no mesmo disco, mas é importantíssimo ter uma segunda partição. O ideal mesmo é que seja um outro disco físico, um outro HD só para os seus arquivos, né? Um HD para o sistema e outro só para os seus arquivos. Então você marca aqui uma outra unidade, certo? E aí o Photoshop vai armazenar esses arquivos temporários, os arquivos temporários do Photoshop, em uma outra unidade diferente da unidade do disco. Então todas essas configurações, quando você der OK, você deve reiniciar o Photoshop, e são configurações que vão ajudar a melhorar o desempenho do seu Photoshop, tá? Vou cancelar aqui porque eu não vou alterar nada, e eu vou mostrar aqui para vocês que, ó, na minha unidade onde eu salvo, na raiz mesmo, é onde são salvos os arquivos temporários do Photoshop. Olha. Veja, o arquivo de 10, né? Arquivo do dia 10, de 11, de hoje, né? Ou seja, conforme se talvez você esteja assistindo esse vídeo no outro horário, né? Em outra data, mas aqui, ó, dia 11 do 4. Então o Photoshop está aberto, então ele vai manter os arquivos temporários abertos. Então vejamos aqui, ó, vou selecionar todos. 8 GB pode ser liberado. 8,5, né? 8 GB e meio vão ser liberados no disco. Então, se você não configurou o seu gerenciador de limpeza para eliminar, eu não configuro, eu prefiro eu mesmo eliminar. Então, uma vez por semana eu venho aqui e dou uma limpada. Então, olha, eu vou fechar o Photoshop. Veja que sumiu um dos arquivos temporários, né? Então, olha, eram 5, né? Agora são só 4. Então, são anteriores. Então, eu deixei esses arquivos aqui e agora eu vou eliminar os arquivos. Seguro Shift, Delete. Ele vai... Opa, eu quero eliminar de vez aqui. Não, peraí. Shift, Delete. Pronto, excluí permanentemente esses 4 itens. Shift, Delete, você apaga direto, né? Ok? Sim. Pronto. Apaguei, geral, todos os arquivos temporários. Lembre-se que você só pode apagar os arquivos temporários após fechar o Photoshop, certo? Então, é isso, pessoal. Com essas dicas você vai ter um bom desempenho, uma melhora no desempenho do seu Photoshop, tá? Ok? Obrigado, meu nome é Ivan Berg Moreira, essa foi mais uma Dicas do Grab. Não esqueçam de compartilhar, curtir, né, e assinar o nosso canal, né? Um abraço e até mais. Valeu!